Fala galerinha edificar, aqui é o professor Kevin de CFB de vocês. Infelizmente, né, a gente ainda não voltou às aulas, mas a gente vai continuar nossas atividades e as nossas aulas através de vídeos, né? E só para vocês saberem também, estou com muita saudade de vocês e vamos continuar aqui porque a gente vai falar sobre a nossa revisão, né? Seria uma revisão geral aí para a gente fazer as nossas atividades, ok? Bom, só relembrando a vocês o que é a matéria, né? A matéria ela vai se tratar de tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e também vai apresentar um peso. Lembrando que esse ocupa lugar, ele está se referindo ao volume desse objeto, por exemplo. Tá? E bom, o que a gente tem de exemplo de matéria? Os exemplos de matéria a gente pode ter aqui, olha, uma árvore, uma bactéria, um vírus, o ser humano, as moléculas que tem no ar, né? A água é matéria, a mesa é matéria, um veículo. Então, tudo que existe tem matéria envolvido, tá? Bom, galerinha, aqui a gente tem a pergunta também, né? O que é a energia? Bom, a gente não tem uma definição exata do que é energia, mas a gente pode dizer que ela está associada à capacidade de produção ou de ação de movimento. E ela vai se manifestar de muitas formas diferentes, como calor, eletricidade, luz, fogo, som, entre outros. Os exemplos que a gente tem aqui ao lado. Tá? E bom, a energia ela não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a que acontece, por exemplo, nas hidrelétricas. A gente tem a queda das águas, que faz girar uma turbina, e esse movimento da água vai gerar a nossa eletricidade, certo? Então é uma energia sempre se transformando em outras, ok? Bom, galerinha, aqui nós vamos ter os átomos e moléculas. Bom, todas as substâncias que existem são constituídas por átomos e moléculas. No caso, nós podemos ter aqui, ó, substâncias simples, como se você pegar uma tabela periódica, vai estar lá ferro, oxigênio, hidrogênio, cobre, entre outros elementos químicos. Todos eles vão ser substâncias simples, como por exemplo, se eu pegasse aqui, né, aqui é uma molécula de oxigênio. Se eu pegar esses carinhas aqui, eles são apenas o quê? Oxigênio ligado ao oxigênio. Oxigênio, oxigênio, oxigênio e assim por diante. Então eles são simples, né? Substâncias simples. Agora, a gente tem as substâncias compostas, que são, por exemplo, a água, o sal e o gás carbônico. Nesse caso, eu grifei aqui, ó, oxigênio e o gás carbônico, porque olha, aqui em cima a gente tem uma substância simples que é formada somente por oxigênio e aqui embaixo nós temos o gás carbônico, que é uma substância composta. Se você reparar, a gente tem dois átomos de oxigênio, né, ligado a um átomo de carbono. E isso faz com que a gente forme o gás carbônico, tá bom? É a mesma coisa na água. Por exemplo, se a gente fosse pegar a água, seria basicamente isso aqui, ó. Seria basicamente isso aqui. Eu tenho uma molécula de hidrogênio, outra de hidrogênio e uma de oxigênio. Vou fazer de verde aqui. Uma de oxigênio. Que é o que ele diz aqui, olha. Por exemplo, a água é composta de dois átomos de hidrogênio, que no caso são essas duas aqui, e um átomo de oxigênio. Então tá aqui o átomo de oxigênio. Esse cara, no caso a água, ele seria mais ou menos assim a fórmula, tá bom? Propriedades gerais da matéria. A gente vai ter algumas características, né, gerais, que isso é comum a todas e qualquer porção de matéria. Qualquer
objeto, qualquer substância que eu pegar, ela vai ter essas características aqui. Quais são elas? Bom, a primeira que nós vamos ter é a extensão. A extensão ela é a propriedade que a matéria possui de ocupar espaço, né, bem delimitado. Por exemplo, aqui essa estante, ela tem um espaço, né, e os livros eles também ocupam espaço no ambiente. Então, o espaço da estante foi totalmente preenchido porque os livros possuem essa extensão, né? Bom, inércia. Inércia é a matéria ela vai conservar seu estado de repouso, por exemplo, ou movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Então, o que vai acontecer? Aqui, né, o exemplo da mesa de bilhar. Essas bolas aqui, né, elas só vão se mexer se alguém colocar força nelas. Então, nesse caso, elas estão paradas, elas estão em inércia. Aí o carinha vem aqui, dá uma tacada nessa bola e ela acerta essa outra e ela vai se movimentar. Agora, se eu tiver também um corpo em movimento e um outro corpo entrar em contato com ele, provavelmente ele vai mudar de direção. Isso também é uma inércia. Se meu corpo está num movimento em linha reta, por exemplo, e vem um outro corpo, faz uma força sobre ele, ele vai mudar de direção, como por exemplo num acidente de trânsito, né? Você tem ali um carro que está indo em linha reta, vem outro, eles colidem e provavelmente eles vão parar em outro lugar. Então, isso é inércia, tá? Aqui, impenetrabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse líquido que está dentro desse recipiente e não sei se dá para vocês observarem bem, mas bem aqui está escrito 30, tá? 30 centímetros. Quando eu coloco o peixe dentro desse recipiente, o recipiente começa a marcar ali, digamos, 45, né? A gente tem 40 bem aqui, 45. Isso quer dizer que o peixe não tomou lugar da água. Ele só fez acrescentar um volume a esse espaço. Então, ó, a água só subiu, ok? Outra propriedade da matéria, no caso a compressibilidade, né? É quando a matéria está sofrendo a ação de uma força. O seu volume ele vai poder diminuir, por exemplo. Nesse caso, está dando o exemplo aqui da seringa, né? Você tem ar aqui dentro, pode ser água também, né? E você começa a apertar, né? A pressionar ela aqui. Tem ar aqui dentro, as moléculas elas estão afastadas. Quando você começa a exercer uma pressão, né, sobre ela, empurrando o êmbolo da seringa até a outra extremidade, as moléculas elas começam a se juntar. Você consegue fazer uma compressão, digamos assim, sobre esses átomos, ok? Elasticidade. A matéria volta ao seu volume e à forma iniciais quando cessa a pressão. Então, por exemplo, né, você fez aquele experimento do êmbolo. Você parou de exercer força sobre ele, o que vai acontecer? Provavelmente o êmbolo vai voltar para trás, né? Aqui no caso da liga aqui, você pode puxar ela, né, como está acontecendo na imagem, mas quando você parar de exercer essa força sobre ela, provavelmente ela vai voltar a seu estado normal, a não ser que você quebre, né? Então aí já não vai conseguir. Mas aqui ela vai voltar ao seu estado normal. Às vezes quando você está pegando o lápis do colega lá e você começa a, digamos, a entortar ele, de certa forma você depois solta e ele vai voltar ao normal. Divisibilidade. A matéria ela pode ser dividida
em partes cada vez menores. Então, tudo no nosso planeta nós podemos pegar, quebrar, né, em vários pedaços, só que vai chegar um pedaço que ele não vai quebrar, e a gente já vai falar dele depois. E, por último, a indestrutibilidade, que é isso que eu falei agora mesmo. Por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ó? Os elementos e substâncias podem sofrer mudanças diante de processos físicos ou químicos, mas nunca deixam de existir. Apenas sofrerão transformações, no caso, apresentando-se em outra forma, que é o que está acontecendo aqui. Se eu pegar um monte, aqui, por exemplo, poderia ser um monte de madeira, né, e tacar fogo, o que vai acontecer? Essa madeira que estava aqui, ela está se transformando em outra coisa. Por exemplo, em energia aqui, olha, do fogo, né, energia luminosa também, e está virando fumaça. Então ele está virando outras coisas, mas ele não vai deixar de existir, ok? Outras propriedades que vamos ter da matéria nos permite distinguir uma substância da outra. Por exemplo, a cor, a dureza, o brilho, a maleabilidade, a densidade, todas essas características vão fazer com que a gente consiga, né, diferenciar um material. Por exemplo, aqui, olha, a matéria pode ser colorida ou incolor. Esta propriedade é percebida pela visão. Nesse caso, você pode diferenciar muito bem o ouro da prata, o rubi de um diamante. Então, você tem várias características. No caso da dureza, ela é uma resistência que a superfície de um material tem ao risco. Então, por exemplo, o diamante ele só pode ser riscado por outro diamante. A capacidade de uma substância de refletir a luz é a que determina o seu brilho. Percebemos o brilho pela visão. Então, nesse caso, quanto mais brilha um objeto, mais ele consegue refletir a luz. A maleabilidade é a capacidade que o corpo apresenta com mais ou menos dificuldade de ser moldado, né? Então, por exemplo, um metal, se eu pegar ele e tentar forçar ele com as minhas mãos, por exemplo, uma barra de ferro, provavelmente eu não vou conseguir. Agora, se eu colocar ele, por exemplo, no fogo, ele vai se tornar o quê? Bem fácil de moldar. Densidade é o resultado da divisão entre a quantidade de matéria e o seu volume. Ductilidade, capacidade que o corpo possui ao ser transformado em fio. Então, quando esses fios elétricos que a gente tem nas nossas casas, que levam a luz para a gente, cada um deles tem um tipo de condução. Por exemplo, o metal ele não é muito bom para conduzir eletricidade, mas o cobre, sim. Tá? E o magnetismo são corpos que podem ser atraídos por ímãs ou eletroímãs e possuem esta propriedade. Bom, galera, aqui nós temos os fenômenos físico e químico. Há uma definição aqui, olha, fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Pode ser classificado em físico ou em químico. Fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico, mas não gera alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Por exemplo, eu tenho uma lata aqui, né, de alumínio, dessas que é de refrigerante, né? Então, o que acontece? Se eu pegar e amassar essa lata, que no caso
eu vou estar fazendo aqui uma alteração na sua forma, no seu tamanho, mas alterou a sua composição, ela não continua sendo uma lata de alumínio? Pois então, o fenômeno físico é isso, você vai alterar apenas aqui, forma, tamanho, aparência e estado físico. Por exemplo, a água. Eu tenho um copo com água, eu coloco ele dentro do freezer, ele vai congelar e eu alterei, né, o estado físico da água. Então o que aconteceu? Eu passou do estado líquido para o sólido, mas isso alterou a sua composição? Alterou dela ser água? Não, né? Então, ok. Aí aqui nós temos alguns exemplos de fenômenos físicos. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e ler um por um, tá? E fenômenos químicos ocorrem quando há alteração da natureza da matéria, isto é, sua composição. Dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram originadas, como por exemplo no caso da fotossíntese. Nós temos inúmeras substâncias se ocorrendo uma reação química para surgir outra. Por exemplo, no caso da fotossíntese, nós temos a formação da glicose, né, do açúcar. Então, a gente tem água, gás carbônico, nós temos o sol, né, energia luminosa, fazendo aqui ó, o oxigênio. Tudo isso são substâncias. Porém, o que acontece com elas? Elas vão originar outras substâncias, que é, no caso, o açúcar. E aqui nós temos exemplos, né, dos fenômenos químicos. Queima de papel, alimento se decompondo no lixo. Então, entre outros, vocês podem dar uma pausa também no vídeo e analisar aí um por um. Bom, vamos falar sobre o estado físico da matéria. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Nesse caso, vamos falar primeiro do sólido. É um estado físico da matéria onde as moléculas se encontram muito próximas. Sendo assim, possuem forma fixa, volume fixo também, e não sofrem compressão. As forças de atração, no caso a coesão, predominam nesse caso. Um exemplo é um cubo de gelo. As moléculas são muito próximas e não se deslocam, ao menos que passe por um aquecimento. Então, nesse caso aqui, elas vão estar vibrando, mas bem pouquinho, quase nada, entre aspas. E nós vamos aqui passar agora para o líquido, né? Bom, o líquido, as moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido e as forças de repulsão são um pouco maiores. Olha só, repulsão, estão se afastando. Os elementos que se encontram nesse estado possuem forma variada, mas o volume é constante. Além dessas características, possui facilidade de escoamento e adquirem a forma do recipiente em que você coloca ela. No estado gasoso, né, nós temos os movimentos das moléculas nesse estado, ele é bem maior do que no estado líquido e do sólido. As forças de repulsão predominam, fazendo com que essas substâncias não tenham forma e nem volume constante. E também, se variarmos a pressão exercida sobre um gás, por exemplo, a gente pode aumentar ou diminuir o volume dele. Sendo assim, ele pode-se dizer que sofre com pressão e expansão facilmente. Os elementos gasosos tornam a forma do recipiente que o contém. Então, se eu colocar ele em um determinado recipiente, ele vai ficar na mesma forma, assim como a água, tá bom?
E bom, existe também a passagem, né? Se aqui, digamos que eu tenho um cubo de gelo, a passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, e direto do sólido para o gasoso a gente tem a sublimação. E se, digamos, eu quiser voltar para o sólido, a gente tem essa sequência. A gente tem o gasoso se transformando no líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. E se eu quiser passar diretamente do gasoso para o sólido, nós temos o ressublimação. Bom, galerinha, agora a gente vai passar para outra parte do livro, que seria a parte de física, tá bom? Então vamos lá. Bom, então agora nós vamos falar de movimento. O que seria movimento, né? Movimento, ele é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Então faz de conta que aqui a gente tem, né, 3 metros, digamos, 1 metro, 2 metros, 3 metros. E aí o que acontece? O meu corpo, né, olha só, movimento, variação de posição espacial. Então, ó, meu corpo está saindo aqui 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio e 3 metros. Então, variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial, que no caso seria aqui, ó, 1 metro, e no decorrer de um tempo, tá? Então, esse é uma descrição do movimento. Bom, a gente tem as características aqui, repouso e movimento. Eles são conceitos relativos, porque um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso a um determinado referencial e em movimento em relação a outro referencial. Então vai sempre depender do ponto de vista, se algo está em movimento ou em repouso. Vocês lembram que a gente já falou isso na sala de aula, né? Pois bem, e o que é o referencial? O referencial, ele é um ponto, um corpo ou um sistema de eixo em relação ao qual analisamos sem um corpo estar em repouso, se um corpo está em repouso ou em movimento. Então o que acontece? Por exemplo, esse carinha sentado aqui, né, no morro, na beira de uma estrada, ele está observando as pessoas dentro do ônibus. Nesse caso, ele está sendo referencial, ele está parado aqui, né? Então, ele está sentado olhando as pessoas no ônibus. Para ele, essas pessoas estão em movimento ou em repouso? Se você falou em movimento, você está certo, né? Mas agora, essas pessoas dentro do ônibus, vendo ele ali sentado na beira da estrada, ele está em repouso ou em movimento? Em movimento também, né? Porque a percepção dessas pessoas que estão sentadas aqui, ele está em movimento. Agora, essa mulher olhando para esse homem dentro do ônibus, ele está em movimento ou está em repouso? Tá em repouso, né? Porque em relação a ela, ele não está saindo aí andando para um lado para o outro. Não, ele está parado na frente dela, né? Só quem está se movendo é o ônibus. Ah, e como é que eu posso perceber que o ônibus está em movimento? Porque eu, aqui, professor, estou olhando o ônibus, né? Digamos que ele esteja se mexendo realmente, né? Que isso aqui é só uma imagem, mas digamos que ele esteja se mexendo, eu consigo ver que o ônibus está em movimento, logo eles estão dentro do ônibus e eles vão estar em movimento, certo? Trajetória. A trajetória é um conjunto de sucessivas posições ocupadas por um corpo no decorrer do tempo em relação a um referencial. Bom, aqui eu tenho um gráfico onde ele mostra, no caso, as posições, né, dessa bomba caindo. Então, aqui eu tenho a posição e aqui eu tenho o tempo. Então, ele vai mostrando as sucessivas posições ocupadas por este corpo em uma determinada posição e tempo.
posição. A posição é, no caso, a especificação de um lugar deste corpo na trajetória. Então, por exemplo, aqui a gente tem -2, 3, 6. Então, esse corpo ele passou por várias posições durante um determinado espaço e tempo. Então, galerinha, aqui nós vamos ter o deslocamento. O que seria o deslocamento? O deslocamento ele vai ser um corpo, né? É uma grandeza vetorial definida como uma variação de posição de um corpo em um dado intervalo de tempo. Dessa forma, o vetor deslocamento pode ser obtido pela diferença entre a posição final e a posição inicial. Por exemplo, eu tenho aqui, né, uma pessoa correndo em uma trajetória. Aqui a posição, no caso, o início, né, dessa trajetória. Só que ele já está aqui no quilômetro 20, né? Então ele está a 20 quilômetros do início. Porém, eu começo a observar ele daqui, dos 20 quilômetros. Quando ele se desloca aqui para o 100, né, quilômetro 100, eu vou analisar agora o quanto foi o deslocamento dessa pessoa. Então vou ter que pegar posição final mais a posição inicial, né? Então vou fazer a diferença entre elas, então vai ficar aí delta S igual a 90 quilômetros e... Não, aqui, 90 quilômetros não, desculpa. Então eu vou pegar aqui, né, a posição final dele menos a posição inicial. Então vai ser 100 menos 20, que vai dar, né, 80. Então, basicamente, o meu deslocamento vai ser esse. Bom, galera, aqui nós temos intervalo de tempo que corresponde à duração total de um movimento e é representado pela seguinte fórmula: ΔT igual a T, que é o tempo ou instante final, e menos T0, que é igual ao tempo ou instante inicial. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quero saber quanto tempo demora deixa eu ver, não sei se vocês vão lembrar que a gente falou em sala, quanto tempo demora eu sair de dentro da sala até chegar lá na frente da escola, por exemplo, né? Então eu pegaria e botava um cronômetro e calculava esse tempo, né? Então seria um instante lá que vocês saem da sala, no caso o instante final menos o instante inicial, tá bom? Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido abaixo. Um corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Por exemplo, o carrinho de supermercado está ali parado, né? Aí o rapaz está lá olhando para ele e gera uma força sobre esse corpo, que no caso é o carrinho. Quando ele faz isso, né, o corpo começa a ter um movimento, até porque ele estava parado, né? Então, essa é a lei da inércia. Tu só vai mudar um corpo, digamos que o corpo esteja em movimento também, ou em repouso, só vai mudar ele se tu gerar uma outra força sobre ele, vai aplicar uma força sobre esse outro corpo. Bom, aqui na segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, né? Por exemplo, também conhecida como lei da superposição de forças, ou também como princípio fundamental da dinâmica, produzida de sua forma original, que está aqui embaixo. No caso, diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora
imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Isso quer dizer o quê? Que de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que vai depender da massa que ele possui. Ao aplicar uma força sobre o objeto, nós imprimimos sobre ele uma aceleração, que será dependente de sua massa. Isso vai significar que quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere o seu estado de movimento. Como, por exemplo, a gente está vendo o rapaz aí, né, empurrando o carrinho do supermercado. Então, a força que ele faz no carrinho do supermercado, né, não é pro primeiro, aqui no caso, esse primeiro carrinho, se ele aplicar uma força bem leve, né, no carrinho, ele vai se movimentar, até porque ele não tem o que? Muita massa. Agora, se ele fizer a mesma força que ele fez nesse carrinho, com esse carrinho cheio de compra, será que esse carrinho vai percorrer a mesma distância, por exemplo, que esse? Provavelmente não. Provavelmente ele vai ter que aplicar mais força nesse carrinho para que ele percorra uma maior distância. Agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela recebe o nome também de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Então, ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que no caso é a nossa ação, recebemos desse corpo a mesma força, que no caso é a reação. Com o mesmo módulo, o módulo é o número real daquela força e na mesma direção, porém com sentidos opostos. Então, o enunciado da terceira lei, né, está aqui embaixo. Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As reações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Bom, aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. A gente tem, no caso, o sentido, né? E aqui embaixo a gente tem a direção. Então, quando, né, por exemplo, quando um corpo A, que é esse carinha aqui, exerce uma força sobre outro corpo, que é o carrinho, que é o B, por exemplo, então este corpo B exerce sobre esta pessoa uma força de mesmo módulo e mesma direção, ó. Ele está empurrando, o carrinho também está empurrando de volta. Mas o sentido é contrário, é oposto, ó. Tá vendo? O sentido é diferente. Então, o que vai fazer, por exemplo, cada um deles ir para um lado? Seria, por exemplo, outros fatores, como o atrito com o chão, né? Porque quando o carinha anda, ele pisa no chão, né? E é como se ele tivesse, o chão tivesse jogando ele para frente. O chão vai para trás e ele vai para frente, tá? E galerinha, por hoje é só, tá? Forte abraço a vocês, se cuidem e tchau, tchau.